Você que está se planejando para vir para o Canadá, queria ter uma ideia mais ou menos de qual é o custo de vida aqui em Toronto, então assiste esse vídeo até o final que você vai chegar à conclusão se você acha caro ou barato. Mas se você quer a minha opinião, é caro! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar do custo de vida aqui em Toronto, porque muita gente manda mensagem perguntando: o custo de vida em Toronto é muito caro? E assim, gente, assiste até o final porque eu vou falar preço a preço baseado nos sites que eu fui pesquisando, é uma pesquisa recente. Eu pretendo não dar muita opinião sobre o que eu acho ou deixo de achar, porque tudo que vocês me perguntam eu acho caro, gente. Até compra da Dollarama eu vou falar que é caro. Esse vídeo vai ser um vídeo composto por parte 1 e parte 2. Por quê? Porque vocês não assistem vídeo muito longo, eu já peguei essa sacada de vocês. Então, como eu gosto de falar, eu prefiro não ficar atropelando as coisas, eu quero falar o que eu tiver vontade de falar, então eu vou dividir o vídeo em duas partes e aí vocês vão ter que assistir. Então eu dividi em várias categorias, fiz uma pesquisa de quanto que se gasta em média, gente, a gente vai falar aqui em média. Então tem mais caro, tem mais barato e eu vou estar falando uma média. A primeira categoria, gente, sim, é a mais cara. Se você gasta algo mais caro do que o seu aluguel, reveja seus gastos. Aluguel aqui em Toronto é uma facada, é um absurdo de caro e eu falei que eu não ia dar minha opinião, então volta. Aluguel em Toronto, comparado com outras cidades aqui do Canadá, é mais caro, sim. Porque para começo de conversa, gente, quando me perguntam se você acha que tá caro ou se tá barato, tudo depende de um referencial, tudo depende de uma comparação. Então, assim que eu cheguei no Canadá, eu achava que tudo muito barato. Porque eu tava comparando com Brasília, que é uma cidade extremamente cara. Então, eu achava, assim, Toronto, uma cidade, assim, baratinha. Sabe de nada, inocente! Mas, se a gente for comparar Toronto com outras cidades do Canadá, mesmo na mesma província de Ontário, cidadezinhas próximas aqui a Toronto, ele fica mais caro, realmente. Mas vamos aos valores, porque eu falei que eu não ia dar opinião, então vocês que vão ver com os próprios olhos. Primeira curiosidade é que aqui você não paga o condomínio e o aluguel. Você paga um valor já para o seu landlord, ou seja, é alguém que está te alugando o apartamento, ou para a administração do prédio que você está alugando o seu apartamento. Então, para começo de conversa, tudo vai variar de acordo com o tamanho do seu apartamento, se tem laundry inside, ou seja, se você vai ter máquina de lavar e secar, se vai ter dishwasher, ou seja, lava-louça, a idade do seu prédio, se ele é recém-construído ou se ele é mais antiguinho, a quantidade de quartos, consequentemente. Então aqui você pode ter um estúdio, você pode ter um quarto, 2 quartos, e aqui existe um negócio que se chama den, que é como se fosse meio quarto. É um escritorinho, dependendo do prédio, tem gente que usa o den até como quarto, de tão grande que é. Mas na maioria das vezes é um cômodo, sem janela, sem porta, depende, tudo depende. Eu já vi den que tem gente que considera que uma parede é um den, por favor, né, cara de pau. Eu tô brabo! Também depende da localização, depende se é pet friendly, então tem um monte de variável para saber realmente qual vai ser o valor do seu aluguel. Se você alugou agora em 2020 ou se já tem alguns anos, porque quem mora no mesmo prédio e alugou há 3 anos, paga muito mais barato do que quem está alugando agora. Outra coisa que tem que prestar atenção é se já está incluído nesse valor de aluguel que você vai pagar mensalmente o aquecimento, o ar-condicionado, a água. A luz normalmente não está incluído, então é outra coisa que você tem que colocar na balança, porque dá uma boa diferença no final das contas. É verdade. Outra coisa que você tem que verificar se já está incluído ou não é garagem e locker. Lembrando então que tudo depende do que você vai colocar, é tipo o combo do McDonald's, gente. Se você for colocar batata ou refrigerante, vai ficar mais caro do que só o sanduíche, tudo depende. O primeiro exemplo que eu trago aqui é um estúdio, ou seja, é como se fossem os nossos kitnets do Brasil. Então, eu pesquisei na localização de Downtown Toronto mesmo, que normalmente é mais caro essa localização, e o valor que eu encontrei desse estúdio foi $1.600 por mês, com lava e seca em casa, ou seja, com laundry em casa. Um estúdio mais ou menos do mesmo tamanho e também com laundry em casa, dentro do apartamento, senão você vai ter que sair para lavar roupa e é todo um rolê, mas fica mais barato. Mas um estúdio na mesma proporção desse que eu acabei de falar, em North York, ou seja, um pouco mais longe, o valor que eu encontrei, uma média, foi $1.300. Outra opção também é um quarto, que é como é o meu apartamento, aqui na região de Downtown. Eu encontrei entre $2.000 e $2.300. Varia muito, tem muito preço entre essa escala, então achei melhor trazer a escala do que uma média de verdade para não passar informação errada. Mas agora, olha a comparação de preço, gente. Um apartamento do mesmo tamanho, também só com um quarto, porém em Scarborough, que é bem mais afastado, olha a diferença de preço. Também com lavanderia dentro de casa, a média que eu encontrei foi $1.550, um apartamento do mesmo tamanho. Então, quando eu disse pra vocês que depende muito da localização, depende muito da localização. Olha a diferença entre Downtown e Scarborough. Agora, indo pro nível um pouco mais avançado, né, falando de 2 quartos aqui na região de Downtown. Também achei melhor trazer uma faixa de preço, porque varia muito, depende muito de onde é, se é perto do metrô, se não é perto do metrô, se o prédio é novo, se não é novo. Então, a faixa de preço que eu encontrei foi de $2.700 a $3.500. What the fuck? Em
compensação, eu vi também uma média de preços de 2 quartos lá pra North York, como eu já disse, não é longe, gente, é um metrô mesmo, a linha amarela você chega lá. O valor desse apartamento de 2 quartos fica $2.100, uma média bem mais em conta, né? Se você quiser alugar uma casa de 3 a 4 quartos, lá em North York também, o valor dessa casa sai em média $3.000 por mês. Agora os solteiros de plantão que devem estar pensando, pelo amor de Deus, como que eu vou viver em Toronto com esse valor absurdo? Calma, gente, aqui também tem a opção de você ficar alugando apenas um quarto na casa de uma pessoa. Então a média de preço é 750 se for mais afastado do centro e 1.100 se for aqui bem na região central. E aí quando você aluga o quarto, dependendo do seu acordo, você já pode usar a lavanderia da casa, você não paga luz na internet, então fica bem em conta alugar um quarto na casa de alguém. E outra opção também que aqui é muito usada na América do Norte, provavelmente você já viu em filme, e se você não viu em filme, você já viu no Irmãos à Obra. Se você nunca assistiu Irmãos à Obra, recomendo, gente, é muito bom. Basements, ou seja, é o porão da casa de uma pessoa. Não é um porão com bruxa e assombração, eles reformam e fazem um apartamento dentro do basement. Nesses casos também é bem mais em conta e uma média de preço, dependendo da localização, vai ser uns 1.800, um pouco mais afastado do centro, em Etobicoke. Se quer saber exatamente um apartamento que cabe no seu bolso e no seu gosto e no que você precisa para se locomover, entra nos sites que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí você confere as áreas que você tem interesse, o tamanho, o tipo também, e aí você faz a sua própria pesquisa. Uma segunda categoria de gastos que você vai ter aqui, como eu já falei na categoria anterior, pode ser que já esteja no valor do seu aluguel, mas se não tiver, você tem que pagar. Então uma média boa de preço é você pagar entre 60 a $100 por água, luz, aquecimento e ar-condicionado. Isso se já não está no seu contrato de aluguel. E se você tiver que pagar apenas luz, uma boa média de preço é entre 40 a $60 por mês. Óbvio, né, gente? Usando com moderação. O uso da luz tem momentos que são mais baratos, então você tendo uma conscientização, você consegue economizar de forma melhor. Ninguém tá aqui, Silvio Santos. 50! Ei! Outra coisa também que você tem que pagar em relação à moradia é um seguro do seu apartamento. Existe o seguro do prédio, mas você tem que pagar o seguro do seu apartamento, das suas coisas que estão ali dentro, e uma boa média seria entre 12 a $30 por mês. No nosso caso, a gente já pagou logo o anual, que aí fica mais em conta. Outro gasto que você com certeza vai ter, né, gente, é com o seu celular. Então, o pacote de telefone, aqui a gente tem várias operadoras, mas a mais em conta que eu pesquisei é o valor de $50 por mês e uma bem cara seria uns $80 por mês. Isso sem você colocar nenhum celular no valor, você pode pegar um celular e pagar mais caro por mês para estar com aquele celular. No nosso caso, a gente já veio com o nosso celular do Brasil, então a gente só paga mesmo o pacote de telefone, não tem nenhum celular dentro desse preço. Faça uma pesquisa muito boa quando você chegar aqui em relação à telefonia de celular, gente, porque tem de tudo que é preço que vocês podem imaginar. No shopping que a gente foi, tem todas as operadoras. E aí você vai em todas, analisa quanto de internet você vai ter em cada uma delas, qual o custo-benefício, o que que você precisa, e aí faz as contas direitinho do que fica melhor pra você. Outro valor que você vai ter que pagar é a internet da sua casa. E eu achei muito variado pesquisa sobre esse assunto. Então eu encontrei internet de $50 até internet de $100. Aí depende da velocidade que você quer, da quantidade de dados para baixar. Bom, não vou saber explicar sobre isso porque eu e tecnologia não somos muito amigas. Eu sou sua amiga, sim, Paulinha. Então pesquisa e vê o que é melhor pra você. Isso sem incluir o pacote de televisão. Você pode encontrar uma promoção, como estava tendo no dia que eu pesquisei, de $110 de internet mais televisão a cabo. É a cabo? Como é o nome disso? Televisão a cabo? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bom, gente, eu acredito que esse vídeo já tá uma quantidade bacana de informações. E aí você confere a continuação desse vídeo na minha parte 2 que eu vou gravar, pra não ficar um vídeo gigantesco. Então eu vou dividir em 2 partes. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar todas as vezes que eu fizer vídeo novo. Compartilha com seus amigos que têm interesse em saber sobre custo de vida em Toronto. E coloca aqui nos comentários se você tá achando barato ou caro esses valores que eu tô falando, que eu não vou dar a minha opinião. Aham, sei. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau!